Boa noite, estamos ao vivo. Boa noite, meus amigos. 20 horas, horário de Brasília. Tem alguém aí me ouvindo? Opa! Franciela Amaral, Luciana, muito boa noite, boa noite. Boa noite. Bom ver vocês aqui. Pessoal, muito boa noite. Estamos iniciando aqui nosso ciclo de 4 aulas referente a um tema aí que foi muito discutido aí recentemente. Boa noite, Merentino, grande Merentino aí, muito obrigado pelo espaço, pela oportunidade aí de estar divulgando um pouco aí a possibilidade do pessoal entender um pouco melhor esse universo da marcenaria. Você que é um cara aí que tem lutado bastante aí para transmitir conhecimento pro pessoal aí, então eu tenho uma admiração muito grande por você. Obrigado pelo espaço, obrigado pela parceria, pela amizade aí que tem surgido entre a gente. Bom, pessoal, vamos começar porque 8 horas é 8 horas, eu não gosto de ficar estendendo muito. Então, pessoal, como eu estava falando, um dos temas que a gente tem percebido bastante e é uma dificuldade muito grande de muitos empreendedores aí do nosso ramo, da marcenaria, que é a questão a gente ama o que a gente faz, né? A gente está envolvido com a produção, a gente se perde do tempo, tá lá aquela coisa assim, que é o amor que a gente sente pela profissão. Só que às vezes o que acontece? Acontece que a gente fica desanimado, às vezes com a nossa própria profissão, com o nosso talento, a gente acaba menosprezando o nosso talento em função da gente não conseguir viver realmente do que a gente faz. A gente trabalha danado, dá um duro danado o dia todo, chega lá o cliente não valoriza às vezes um trabalho que a gente faz, quer colocar preço, né? E às vezes faz um serviço, ninguém valoriza, né? O cliente fica menosprezando. Então a gente acaba abandonando às vezes a profissão, ou a gente fica numa posição assim muito, né? É uma posição muito negativa e é muito ruim. Eu passei muito por isso. Eu lembro que eu vivia numa fase assim que eu não conseguia nem pagar as minhas contas direito. E aí aquele negócio parece que vai tomando conta da gente, né? Vai dando meio que aquela depressão. Então assim, tudo que fica em volta, a nossa volta, fica ruim. E aí a gente acha que o nosso talento é o que não vale nada. A gente acha que a nossa profissão não tem valor, então a gente meio que acaba até meio que abandonando. Eu conheço muitos casos de pessoas que abandonam a marcenaria em função disso, né? Da valorização, de não ser reconhecido. Só que não é só lá fora que é o que acontece isso, né? Não é por causa das consequências lá fora, não é o mercado somente que desvaloriza a gente. Eu comecei a entender que o que realmente faz essa mudança, essa transformação, a gente inverter essa roda, né, de parar de ser desvalorizado, tem que começar dentro da gente, dentro. Antes de eu começar a ensinar qualquer coisa aqui sobre dinheiro, sobre como fazer, mercado, essas coisas aqui, eu queria dar uma introdução, pessoal, assim, que eu acho que é a melhor parte desse workshop. Eu acho que vai ser isso que eu vou falar para vocês. Eu acho que é o que mais vai fazer a diferença, porque é onde a gente pode conseguir tratar a parte interna nossa antes, para depois a gente ir para a parte externa, para lá fora, para o mercado, né? Então, se a gente não consegue entender quem que somos nós antes de a gente começar qualquer marcenaria ou qualquer negócio que seja, a gente não vai evoluir lá fora. A gente não vai viver da nossa marcenaria ou de qualquer coisa que você tenha, né? Então, assim, dentro do ramo da nossa marcenaria, do nosso mercado, o que acontece muito é o seguinte: a gente esquece que atrás
daquela marcenaria, daquela produção, de tudo que envolve uma marcenaria, existem seres humanos atrás daquilo lá. Nós, principalmente. Tem muitas marcenarias que é uma ou duas pessoas só que tocam, que é a pessoa que produz, a pessoa que vende, a pessoa que faz tudo. Então assim, imagina, a pessoa não pode ter um problema. Se tiver um problema pessoal, assim, o negócio inteiro já meio que vai começando a cair. Então você percebe a importância de você estar muito bem, a questão psicológica, a questão física, a questão mental, né, que eu falo bastante, né? É que você cuidar da sua mente, cuidar do seu corpo físico, parece que é um assunto que não tem nada a ver, mas é muito relacionado ao nosso mercado. A gente fica muito tempo em pé, né? Então assim, são várias coisas que a gente precisa entender. Antes de a gente começar muito com essa história de querer, já naquela loucura de querer vender mais, de querer cada vez mais, e a gente sempre acha que é lá fora que é o mercado, né? Que é o mercado que é ruim, o mercado que não valoriza a gente, né? Então eu separei assim 3 coisas para a gente pensar assim já de cara. A gente precisa cuidar do nosso corpo, é o primeiro item que a gente tem que pensar. Cara, uma atividade física que seja, se tiver condição, sabe, 15 minutos, 10 minutos, alguma coisa de atividade física, é importante a gente ter para o nosso próprio dia. Sabe, um pouquinho que seja, você já vai perceber que vai fazer muita diferença no andamento da sua marcenaria. Então assim, você está bem fisicamente, porque tudo isso daqui é o que vai sustentar o nosso sucesso lá fora. Né? Se isso daqui não estiver bom, o que não adianta a gente faturar 200, 300 mil por mês lá, se a gente, essa carcaça aqui, ó, não estiver boa para usufruir de tudo daquilo, né? Então assim, nós temos que pensar pelo menos um pouquinho nessa questão do nosso corpo, né? Eu não sou especialista nessa área, não, mas assim, acho que eu só queria dar uma introdução para vocês nesse sentido. A questão da nossa mente também, a gente está sempre estudando, e parabéns para vocês hoje, vocês estão aqui tentando se qualificar mais, tentando aprender coisas novas. Então isso vocês estão trabalhando a mente de vocês. E isso é uma coisa muito importante, né? Que eu vejo muito, infelizmente eu vejo muito do nosso segmento, não dá muita importância para isso. Tudo que é relacionado a estudo, aprendizado, assim, meio que ignora. Eu acho uma coisa muito negativa no nosso mercado nesse sentido, né? As pessoas não querem aprender mais, não querem descobrir, tem uma certa resistência em querer aprender coisas novas. Então assim, já começa, né? Não tem como ter sucesso, não tem como viver se você não está aberto a isso, né? E eu falo um outro item aqui também que pode parecer um pouco assim mais fora desse contexto que eu estou falando, que é a questão da alma, das nossas crenças, né? Independente, eu não estou falando de religião, mas independente de qualquer religião que você siga ou qualquer coisa, isso eu tento trabalhar dentro de mim, de uma questão assim, para eu ter humildade, para eu saber que eu sou só um pequeno aqui nesse mundo. E assim, tem coisas maiores lá. Então quando eu entro nesse estágio de que eu sou menor, eu sou pequeno, eu abro espaço para as outras coisas acontecerem. E o aprendizado é uma delas, né? Então assim, gente, para ter sucesso dentro de uma marcenaria, dentro de qualquer negócio que seja, esses 3 itens aí eu acho que é muito fundamental a gente começar pelo menos a pensar nisso, né? Pelo menos assim, começar a pensar nessa questão que existe isso. Não tem como fugir, mas são coisas que a gente tem que fazer melhorando dia a dia, né? Bom, isso daí foi só um adendo aqui para a gente começar o nosso papo, que é como viver de verdade na nossa marcenaria. É um assunto que está totalmente relacionado, isso eu acabei de mencionar. Mas o que eu quero passar para vocês nesse workshop de 4 dias, pessoal, hoje eu quero trabalhar mais com vocês a questão do... Opa, cadê o tempo? Vocês estão me ouvindo, pessoal? Tudo certo? Boa noite, boa noite. Já estou falando aqui, acho que tem um tempinho, não sei se todo mundo está ouvindo. Só me dá uma posição aí, se está tudo bem aí o áudio, vocês estão ouvindo certinho. Tá aparecendo a transmissão, tá tudo certo?
Opa, obrigado, Luciano. Tá tudo ok. Bom, nesses 4 dias, pessoal, nós vamos falar então esse primeiro momento, esse primeiro encontro nosso. Hoje nós vamos entender quem são vocês dentro do mercado da marcenaria, né? Quais são os nichos que vocês podem atuar, quais são os mercados que vocês devem ou podem pensar em trabalhar. Às vezes as pessoas ficam muito fechadas num determinado mercado só e de repente tem várias oportunidades acontecendo em outros, e só assim, de repente, por estar com uma mente um pouco fechada, então acaba esquecendo. Então eu só quero abrir um pouco esse leque nas possibilidades que tem de mercado hoje dentro de uma marcenaria, né? No segundo dia nós vamos trabalhar mais a questão de gestão, pessoal. Custo, como elaborar custo, como calcular o seu serviço, os preços das coisas, né? Custo fixo. Nós vamos trabalhar muito essa parte da gestão, né? No terceiro dia nós vamos trabalhar mais a parte de vendas. As possibilidades de você vender o que você faz, seja um produto, seja um serviço, né? Nós vamos focar bastante nesse terceiro dia na parte de vendas. E no quarto dia, pessoal, no último, para a gente encerrar, nós vamos abordar bastante a questão de você crescer o seu negócio e como você manter esse negócio em crescimento, né? Que uma coisa é você crescer, outra coisa é você ir mantendo esse crescimento, né? Então, nesses 4 dias, eles vão trabalhar esses 4 temas que está voltado direto para a questão de você viver de verdade, né? Primeiro você entende que mercado que você quer ir, aonde que você quer, tem mais possibilidades, é isso aqui, vamos lá partir para isso. Beleza. No segundo dia você tem que, bom, você já escolheu o mercado, você já vai saber se você quer fazer um serviço ou um produto, ou você quer inserir as duas coisas na sua marcenaria. Tá, mas daí você precisa saber dos preços, dos custos reais disso daí. Como você vai fazer a gestão desse negócio, né? E no terceiro dia a gente vai saber como é que a gente vai vender isso. Bom, já escolhemos o mercado, já entendemos os custos, as coisas, como é que a gente vai vender isso, né? É no terceiro tema, no terceiro dia. E o quarto tema é para a gente manter isso daí tudo estável, né? Como é que é o crescimento? Eu cresço 10% ao ano, 20% ao ano, eu vou para aquele mercado, eu vou para esse, eu agrego um produto no meio do serviço, o que a gente pode fazer, né? Então, pessoal, agora a gente vai começar o nosso encontro aqui falando sobre os mercados da marcenaria, né? Os nichos de mercado que é possível trabalhar dentro de uma marcenaria. Bom, eu separei aqui em 2 partes. Qualquer marcenaria hoje em dia ela pode trabalhar em 2 frentes. Ou ela presta um serviço, ou ela desenvolve um produto, um a um, né? Um ou outro. Ou ela está trabalhando com móveis planejados, ou produção voltada a MDF, de serviços, alguma coisa relacionada nessa vertente, ou ela está produzindo em série, móveis de madeira, móveis de pallet, mobiliário, enfim, qualquer coisa que seja em série, que deva produzir seriado, que não tem necessidade de fazer serviço um a um. Os dois ambientes têm as vantagens e têm as desvantagens. Eu vou falar agora, pessoal, a questão da gente trabalhar com os móveis sob medida. Eu não sei se aqui é a maioria que trabalha com isso, mas eu não entendi muito bem ainda quais são os públicos certos. Ainda de repente a gente começa, vocês podem comentar aí de repente quais são as áreas de vocês, e no próximo encontro a gente faz um negócio mais direcionado para a maioria e a gente pode negociar isso. Como eu não sei quem que é ainda a maior parte do mercado, eu vou tratar das 2 áreas, tanto a parte de serviço como a parte de quem fabrica o produto mesmo, né? Então quem fabrica móveis planejados hoje, por exemplo, sob medida, está muito numa situação hoje em dia que é a venda de imóveis para residência. Até estava vendo uma pesquisa do Sebrae ontem e eles mostram que a concentração maior desse mercado de imóveis planejados está voltado para o segmento residencial, né? Ótimo, legal. Só que é o seguinte, o que a maioria das marcenarias estão fazendo hoje é o seguinte: todo mundo está olhando que tem muita residência, muita casa, então todo mundo fica com o olho desse tamanho assim, né, querendo entrar nesse mercado. Eu estou falando porque eu fiz isso, né? É a minha história isso.
Eu cheguei, trabalhava, era gerente de uma empresa, fui convidado para... fui obrigado, na verdade, a sair dessa marcenaria e tive que trabalhar em outras empresas e tal. E sempre me acostumei nessa questão de imóveis planejados, sempre para residência, sempre para residência, sempre para residência. Então todas as oportunidades que tinha, que eu enxergava dentro de uma marcenaria, era para os imóveis planejados, MDF, aquela coisa toda. Era isso que eu via. Então assim, eu já fui meio que no embalo, né? Fui lá e já é isso que eu conhecia mesmo, então vamos lá. A primeira marcenaria que eu abri foi voltado para móveis também, de MDF, aquela coisa toda. Só que eu entendi nesse processo que tem um mercado muito grande, que é a parte comercial, que poucas pessoas dão valor para aquilo lá, porque acham assim, ah não tem tanta demanda, parece que 60% de tudo que se produz hoje de imóveis planejados está no setor residencial. Então imagina, se está no setor residencial, é muita coisa, só que quem está lá posicionado? As grandes marcas, os industriais nervosos, estão tudo lá mesmo, monta aquele showroom, investe milhões em marketing, atriz famosa lá fazendo propaganda para eles, então assim, eles estão muito lá em cima. E aí o que acontece? As marcenarias estão querendo lá brigar lá também. Eu ficava assim, eu estava numa cidade de 70 mil habitantes, tinha 40 marcenarias que estavam lá, só querendo fazer aquilo, né? Para vender para residencial, residencial, residencial. Então assim, não dá para a gente ficar correndo, a gente tem que ficar brigando o tempo inteiro com preço. Então a gente fica sempre naquela hora de, ah não, 2 para 1, né? Primeiro você começa, faz 3 para 1, depois faz 2 para 1, tipo é uma conta meio maluca que o mercado usa, inclusive eu já usei também bastante isso, mas não faz sentido essa conta. Amanhã não, quarta-feira a gente vai trabalhar a questão de custos, vocês vão ver que isso aí é a pior coisa que a gente faz para uma marcenaria, para a prosperidade do negócio da marcenaria. Porque esses números não fecham no final das contas e não dá sustentabilidade para a gente crescer, né? Então assim, nessa parte do nicho comercial, de imóveis planejado, eu sempre observei essa questão do mercado comercial, né? Do planejado. Então eu meio que saí fora dessa coisa residencial, me posicionei para o mercado comercial. O que aconteceu? Fiz uma loja primeiro, veio uma outra mulher de outra loja, de outra loja, de outra loja, e começou a aparecer. Tudo comércio começaram a vir. Ali ele não tinha essa coisa de ficar meio que discutindo muito o preço. Porque a pessoa chegava para mim, chegava na loja deles e pegava, fazia o projeto. Fazendo o projeto, então assim, eu adicionava muita coisa, produtos diferentes, fazia um design diferente, eu podia trabalhar mais, eu tinha mais liberdade para trabalhar nesse sentido. Então os preços já não ficam mais assim, não tem como comparar preço. Então a gente foge da concorrência. Então pessoal, assim, uma dica assim de cara que eu poderia dar para vocês, quem trabalha nesse segmento, quem está aí mexendo com isso, pensa nas possibilidades comerciais. É menor o mercado? É bem menor. Eu acho que nessa fatia aí deve ter uns 18%, 20% de tudo que é vendido é comercial. Só que é o seguinte, não tem ninguém lá. São poucas marcenarias que estão lá, né? Então o que faz isso acontecer? Repare na sua cidade para você ver quem é especializado, quais marcenarias são especializadas, né? Eles fincaram a bandeira lá e falam, não, a gente vai atender móveis residenciais, vamos atender móveis residenciais, não, comerciais. Quantas tem? São poucas pessoas que estão posicionadas lá, né? Então assim, pouca gente posicionado, então menos concorrente. Então se você está lá, a pessoa buscar a sua empresa, encontrar, então assim, tipo, você não vai ficar muito disputando, né? Um a um, fica aquela coisa maluca que é o residencial. Nossa, eu vivia numa época que assim, era muito louco, porque uma marcenaria dava um preço, daí você ficava sabendo que os clientes são foda, eles não estão nem aí, entendeu? Eles querem um preço menor, o preço menor são bem corvo mesmo ali, eles querem ficar na carniça ali, ó, toma isso, e começa aquela guerra, né? Começa a te dar... Então a gente ficava sempre abaixando o preço, e assim, não entendia muito às vezes os meus custos, e ia nessa onda de 3 para 1, de 2,5 para 1, não sei o que. Resultado, sempre comecei a ficar negativo. Então assim, um mercado que eu comecei a observar bastante.
E tem outra coisa também, a concorrência. Quando você quer entrar em móveis residenciais, você precisa estar cada vez melhor, né? Porque os caras têm cada puta showroom lá, Todesquim, Delan, New, SA, tem aqueles puta showroom, você chega naquele lugar lá, a gente fica deslumbrado com tudo aquilo lá, né? Nem digo questão de qualidade de serviço, nem isso é a comparação, mas assim, pra gente chegar mais ou menos perto dele, a gente tem que estar lá, construir um showroom também, não é? Tem que montar uma loja, tem que tentar chegar mais ou menos perto. E eu fiz isso, fiz lá, construí um showroom, fiz tudo isso. E assim, custo alto lá em cima, você pequenininho, começando agora, não tem como manter isso. Então assim, eu não tenho nada contra móveis residenciais, pessoal. Mas assim, eu só queria dar um alerta para vocês pensarem mais se vale a pena entrar nessa guerra com esse pessoal, né? Será que você tem dinheiro suficiente para manter lá nessa briga? Será que é sustentável a sua empresa de médio e longo prazo? Porque eu não sei se dá para concorrer. Sinceramente, eu particularmente não concorreria hoje, se tivesse que abrir um negócio desse hoje, né? Mas assim, estou falando para abandonar o serviço, os clientes, nada disso. Comece, eles têm um monte de falha também, esse pessoal, né? Então, não é para abandonar tudo, mas a questão estratégica para o seu negócio prosperar, para você viver de repente com mais tranquilidade, para não ficar brigando tanto por preço, não ficar nessa loucura, nessa disputa tão acirrada, de repente você estudar um nicho melhor, uma coisa mais voltado para outros mercados que não sejam focado na residência, né? De repente pode ser uma solução. Então assim, o pessoal que está hoje voltado para esse segmento tem aí uma possibilidade muito grande de atuar em nichos, que a gente chama, né? Então você está lá nessa parte de residência, você é limitado às coisas que tem na residência. Agora, quando você está no segmento comercial, pessoal, o limite é outro, porque as pessoas estão empreendendo, e toda vez que elas empreendem, abrem um negócio, um comércio, elas precisam trocar tudo aquilo e volta de novo, troca, abre um negócio, monta tudo aquilo e volta tudo de novo. Então assim, vocês podem trabalhar em diversos tipos de mercado, né, de nichos de mercado dentro do móveis comerciais. Então assim, uma afinidade muito grande para trabalhar. Eu acho que assim, tem que explorar mais esse tema, né? Eu já fiz vários vídeos falando sobre isso. Eu não vou explorar muito aqui agora para ter espaço para os outros mercados aqui. Mas assim, depois se vocês quiserem ver no YouTube, tem lá um vídeo falando exatamente cada nicho que eu já atuei, vários mercados, várias possibilidades que tem, né? Tem a questão do mercado pet, que é um mercado que avança muito no Brasil aqui. Tem essa questão aí de, não sei se vai acontecer ou não, mas uma ideia de que o Brasil vai se tornar um pouco mais liberal, a questão de empresa, de negócio acontecer, de empreendedorismo, não sei até onde vai avançar isso, mas isso dá pelo menos um gás, uma perspectiva melhor de novos empreendedores, novos negócios acontecendo, novos comércios. Então isso acaba daqui 2, 3 anos para frente, isso daqui pode estourar, né? Não sei se isso vai acontecer, mas pelas coisas que estão falando aí, se isso acontecer, vai ser um negócio positivo para quem já estiver posicionado nesse mercado, né? Então, pessoal, assim, é uma possibilidade muito grande que a gente tem na marcenaria, e às vezes a gente perde negócio, às vezes a gente fica naquele dia a dia pesado, ruim, serviço ruim, concorrência, né? A gente não consegue viver do nosso negócio porque a gente não está observando fora, a gente só está focado ali naquele mercado que a gente estava. Eu ficava ali bitolado também, só residência, porque era acostumado com aquilo, né? Então, se a gente fica muito assim, não abre nossa mente para as outras coisas que estão acontecendo ao redor, a gente fica meio fechado. Então, se a gente ficar meio fechado, não adianta. E assim, cliente vai chegar e vai ficar estrangulando a gente sempre, né? Se a gente não tem um posicionamento, se a gente não entende nossos custos, pessoal. Nós vamos falar muito isso na aula que vem, mas assim, é o domínio que a gente tem que ter, nossos preços, nossos valores, cada parafuso que sai da nossa marcenaria
tem que estar contabilizado. Cada minuto que você está em pé na sua marcenaria tem que estar contabilizado. Não tem essa de amigo que pediu um servicinho, não, tem que computar aquilo lá tudo. Tem que computar tudo aquilo lá. Porque só assim a gente vai pegar e vai começar a ter o controle da nossa mão. Né? Não adianta a gente ficar lá querendo, comprando máquina, investindo em barracão, investindo, colocando dinheiro, e a gente, sabe, não tem o domínio dessas coisas. Então, negócio é isso, gente. E outra, marcenaria é negócio, é empresa. Mesmo você sendo a pessoa que é a pessoa que produz, a pessoa que monta, a pessoa que entrega, a pessoa que cobra, a pessoa que compra, não interessa. Você tem que se posicionar, você tem que ver o seu negócio como uma empresa. Ah, Ângelo, mas eu não quero, o meu negócio é só hobby. Ok, só hobby, parabéns, continue, fique tranquilo. Mas se você quer ganhar dinheiro e viver da marcenaria, você tem que ter um posicionamento de empresário. Mesmo que empresário não quer dizer que você tem que ter, só o fato de você ter CNPJ. Tem um monte de gente que tem CNPJ e não é empresário, não tem todos esses números na mão, não conhece o mercado, está sempre bitolado e não adianta nada. Em outras partidas tem gente que não tem nada disso e tem uma visão fantástica de negócio. Né? Eu até trabalho com um marceneiro ali na universidade e ele assim, ele não se preocupa com empresa, ele está sempre com cliente, ele tem muito cliente, só que na hora de formular o preço, na hora dele conseguir cliente, na hora dele enxergar o mercado, ele consegue ver isso. Né? Ele não estudou, não fez nada, faculdade, nem ensino médio, acho que terminou direito, nem sei direito, mas assim, é questão de visão, ele observou, ele observa as coisas, né? O que está acontecendo ao redor, o que como que está agindo no mercado. Então, pessoal, não adianta a gente ficar muito colocando as coisas nas questões externas, né? Eu acho que antes da gente começar a pensar muito na questão de concorrência e lá fora, isso e aquilo, a gente tem que cuidar dentro primeiro, né? Agora, pessoal, para quem produz mobiliário, quem trabalha lá na produção em série, é legal eu falar isso para vocês porque eu comecei fazendo serviço, né? Comecei trabalhando com MDF, móveis planejados, até a parte de móveis residenciais, depois entendi, fui para o comercial, né? Eu fiz toda essa ponte, só que eu gosto do desafio das coisas da marcenaria. E aí o que eu fiz? Eu peguei e migrei para a marcenaria raiz, né? Que na cabeça da maioria é meio que um absurdo, né? Então assim, geralmente o processo natural é o contrário, as pessoas estão lá, né? Começa na fabricação de peças em madeira maciça, né? Aquela coisa da marcenaria raiz mesmo, e daí com toda essa tecnologia, modernidade de MDF e de tudo que acontece, migra, né? Modernidade, tudo mais simples, mais fácil, já tudo cortado, fitado, só lá parafusar, não tem tanto trabalho, não sei o que, então eu já mudo, então eu fiz o contrário. Por isso que eu gosto de falar dessas duas áreas e por isso que eu gosto hoje de estar dividindo um pouco com vocês aqui essa experiência, porque nesse caminho todo, que tem mais de 18 anos, pessoal, eu já dei muita cabeçada. Eu já perdi dinheiro, pessoal. É isso que se eu conseguir transmitir pelo menos uma mensagem para vocês aqui durante esses 4 dias, para evitar alguns erros e vocês não perderem dinheiro, já vou ficar muito feliz já. Porque dói demais você perder dinheiro. Assim, não é só perder dinheiro, você pegou, foi lá investir na bolsa de valores e perdeu. No nosso caso não é isso. Quando a gente perde dinheiro, a gente trabalhou muito. A gente trabalha muito. E eu trabalhei muito e ainda perdi dinheiro. Não é assim, fui lá, coloquei dinheiro e perdeu. Não, quando a gente perde ainda, a gente fez um esforço danado para tentar acertar, para corrigir as coisas, só que a gente... Né? Eu, na verdade, há 18 anos atrás, mais ou menos uns 15, eu ainda moleque ainda, se for falar bem a verdade, né? Então, assim, esses erros, se eu conseguir pelo menos alguma coisa, eu já vou ficar contente. Então, a parte de mobiliário, pessoal, assim, quem produz a questão do mobiliário tem que ficar atento a alguns itens também que nós vamos trabalhar na quarta-feira, que é a questão dos custos. Porque assim, mesmo
as marcenarias que pegam material reciclável. Até o Merentino usa bastante a questão dos pallets, né, de reciclagem e tal. Eu acho isso fantástico, todo mundo tem que usar mesmo, porque, meu, não tem condição mais. O planeta chega uma hora que não vai ter mais, né? Tanta matéria-prima assim disponível. Assim, é louvável o trabalho que vocês fazem com essa parte de reciclagem, uma coisa fantástica. Mas assim, para a marcenaria se profissionalizar, olha lá, para não ficar no âmbito do amadorismo, da oficininha que não quer saber de nada, de se tornar uma marcenaria de verdade mesmo, sustentável, que você consiga viver dela, você vai ter que calcular mesmo esse material que não seja, que você não comprou. Esse material que você não comprou, você começa a calcular. Né? Você vai na madeireira, quanto que é a tábua de pinos? É tanto. Quanto que eu recebi aqui no pallet? É tanto. Então você já começa a calcular. Então o cliente que for comprar a sua peça, esse valor já tem que estar incluído lá. Né? Imagina que esse cliente pede lá para vocês depois 100 peças. Né? Como é que você vai... primeiro você calculou, você deu o preço da sua peça baseado no que, não, achei material no lixo mesmo, não sei o que, então não vou contar. Isso é o pior erro que tem. Porque se alguém chega e encomenda para você, você vendeu uma peça para o cliente, sei lá, R$200, você não computou a madeira, você fala, não, recebi de graça lá, não vou preciso né? Não teve custo para mim. Só daí chega lá uma pessoa, um lojista, alguém e fala assim, meu, eu quero 100 peças dessas daí, já que está esse preço. Como é que você vai falar para ela? Mas é que não é, 100 peças o valor é maior. Bom, mas fala, como assim maior? Eu estou pedindo uma quantidade maior, o preço tem que reduzir. Então você já começa ali já meio que ficar errado na negociação. O cliente vai falar, mas como assim? Daí é só você explicar que aquilo ali você não calculou o preço, dela já vi, isso aí é amador. Não vou nem me meter ali. Então assim, uma dica bem legal, bem prática, para quem utiliza essa matéria-prima, utiliza mesmo, mas vai lá na madeireira e pega o preço dela. Pega o preço, veja certinho e começa a calcular. A parte de mobiliário, que quem trabalha com essa linha, é um pouco mais complicado do que quem trabalha com a parte de chapas, assim, porque assim, tem uma terceira dimensão envolvida que precisa ser calculada, né? Então, assim, a cubagem, né, que chama a questão da madeira, de quem trabalha com madeira maciça. Com o MDF, você vai lá, pega as placas e, né, já era, metro quadrado, até a turma gosta de calcular e tal. Eu acho legal calcular metro quadrado, só para entender a quantidade de material nas chapas, não para cobrar, não para fazer preço, né? Nós vamos falar isso lá depois. E na parte da madeira maciça, tem que trabalhar a questão das 3 dimensões, né? Espessura, largura, comprimento, né? Então, assim, calcular mesmo, é uma coisa que dá um pouquinho de trabalho, mas na hora que você dominar esses cálculos, vai ficar muito mais fácil você calcular tudo. Outro ponto que o pessoal que produz mobiliário tem que prestar muita atenção é a questão do design da peça, do desenho da peça. Se você começa a produzir algo que todo mundo está fazendo, você vai começar a vender commodity. Vai começar a mesma coisa, o Brasil vende café para a Suíça e a preço de, sei lá, $100 a gente compra lá o produto deles por 400, um saquinho pequenininho assim, a gente vende para ele um saco desse tamanho e compra um saquinho disso aqui pelo dobro do preço. Isso é o valor maior que tem dentro do negócio da marcenaria, principalmente quem trabalha nessa área. Se preocupar com o design, se preocupar com o projeto, porque não adianta nada um esforço muito grande que você tenha nas suas peças, um esmero, uma qualidade, trabalho, aquela perfeição, se o que você está fazendo o mercado já saturou, já comprou demais, já muita gente fazendo a mesma coisa. Tem um lance muito legal aqui na minha cidade, na minha região aqui, eu sou da região de Monte Alegre do Sul, Pedreira, não sei se vocês conhecem, aqui no interior de São Paulo, perto de Campinas, e tem muita fábrica aqui de artesanato MDF, de artefatos de MDF, aquelas caixinhas, moldura que as pessoas pintam ela, decoram as peças, depois vendem, assim, e assim, são indústrias assim que são estruturas de marcenaria com algumas máquinas computadorizadas, de laser, CNC. E eles produzem muito. Eles já estão assim, muitos deles estão milionários já estão ricos demais.
os caras. Só para você ter ideias, eles compram MDF direto da fábrica. Eles não compram mais de distribuidora. Então eles já estão num nível assim grande de produção. Só que o que acontece com eles? Eles também têm que ficar toda hora reduzindo o preço deles, porque todo mundo faz a mesma coisa. E assim, engraçado que é uma fábrica aqui, a outra encostada ali, parede com parede, são várias fábricas iguais, que fabricam as mesmas coisas, e eles têm que ficar brigando na questão do preço. Preço o tempo inteiro. Todo mundo faz igual. Então assim, qual que é o seu diferencial, né, para o mercado? O mercado vai falar, não, aquilo ali também é, daí ele começa a comparar, não, aquilo ali tem, tipo, fica tudo igual, então vocês não tem valor. O esforço maior que vai ter de produzir, de fazer, de acontecer tudo isso daí, vai tudo em água abaixo. E aí você não consegue viver desse negócio, não é sustentável a longo tempo. Tá, mas como que eu vou conseguir projetar? Ah, eu não manjo de desenho, não gosto, tal. Uma das coisas que eu recomendo fazer para quem está começando agora, primeiro, não ficar muito copiando peças de Instagram, de Pinterest, de todos esses lugares. Dá para fazer alguma coisa ou outra paralela, dá para usar algumas coisas, acho que seria legal usar a estrutura do que é deles, não copiar na cara dura tudo que eles estão fazendo, mas assim, pegar a ideia, o escopo geral daquilo e criar a sua coisa. Né, eu até ouvi uma peça esses dias aí, que ele tinha um bonequinho, assim, acho que um negócio de papel higiênico e tal. E eu acho que isso daí era uma coisa assim, você pode fazer várias carinhas, não fazer a mesma carinha que o cara, que o criador fez. Você usa só a ideia daquilo lá e faz, sei lá, uma orelha de burro com o negócio do papel higiênico mostrando como se fosse a língua. Trabalha a imaginação nesse sentido de usar o que já existe no mercado, mas só para você pegar um gancho e melhorar aquilo lá, né? Que aí você começa a tornar um negócio original que ninguém tem. Depois vão copiar o que você fez? Vão, cara, o mercado é assim mesmo, não tem jeito. Mas você sempre se mantém como uma mercenaria que está sempre evoluindo, está sempre na frente, está sempre apresentando para o cliente as coisas novas. E aí você começa a falar, não, esse preço não é mais 20 reais nessa pecinha aqui, não, estou cobrando 80. A pessoa fala, caramba, o design já é diferente, vou comprar um lote de você. Aí comprou um lote, vai vender 1 mês, 2, 5 meses, depois você já sai daquilo lá, já cria outro. Se você mesmo assim não tem ainda essa afinidade ou essa habilidade de criar e desenvolver, existem várias maneiras de fazer isso, né? Uma das maneiras, já tem sites de colaboradores, de designers, que eles fazem esse serviço, né? Você fala assim, eu quero criar uma coleção disso, de mesa, assim, assado, cria para mim, eu te pago tanto, o cara te dá o desenho e você começa a produzir, né? Eu estou dentro de uma universidade de arquitetura, dentro de universidade, de faculdade, tem demais isso. Estagiários, alunos que estão no segundo, terceiro ano, querendo ganhar uma grana. Cara, qualquer 15, 20 conto que você dá para um cara fazer uma peça ali, né? Um cara com terceiro ano, você fala, primeiro, faz uma peça assim para mim, desenha para mim, com isso, 50 reais, sei lá, que você dá pro cara lá, ele vai lá tomar 2 cervejas, porque lá ele fica feliz, porque eles não ganham nada. Hoje, para você ter ideia, eles estão saindo do 5º ano aqui, desesperados para tentar achar um estágio de graça, e não acham. Eles querem fazer um estágio que não remunere nada e não acham. Se você entrega qualquer coisa para uma pessoa dessa, um universitário, desenha uma coleção para mim, quero um joguinho de mesa, uma cadeira, isso aqui, 300 reais, top, me dá o desenho. Entendeu? Não existe ainda no mercado, você já começa a lançar coisas novas, vai fazendo aos poucos, né? Vai primeiro, pega, faça desse primeiro jeito que eu falei, tenta melhorar o que já existe, tenta criar algo em cima do que já existe. E aí sim, não deu certo, ficou com dificuldade, isso aqui, aí parte para essa coisa de querer comprar o design de outros profissionais, né? Então assim, mercado tem para todo mundo. Eu estava até vendo hoje, eu estou montando um portal para um cliente e estava fazendo uma pesquisa. O mercado da decoração no nosso país é coisa impressionante, pessoal. Impressionante o tanto que cresce, é um dos maiores mercados que tem dentro da internet de vendas online, é o mercado de decoração.
É coisa assim de, acho que 60 bilhões que fatura esse mercado durante o ano no Brasil. É muita coisa envolvida. Eu acho que é o quarto ou quinto maior e-commerce que tem dentro do Brasil. Imagina, o quarto ou quinto em vendas é parte de decoração, parte de imobiliário, uma luminária, um objeto. É um mercado gigantesco. Ainda estava lendo a reportagem que mesmo com a crise, ele cresceu cerca de, sei lá, umas coisas absurdas, de 200% ainda com crise. Então, assim, para a gente ver a dimensão que chega o nosso mercado, o potencial que tem, e às vezes a gente está lá passando o maior perrengue, não conseguindo manter nossas coisas, não conseguindo vender, não conseguindo prosperar com o nosso negócio. Temos um baita talento na mão, consegue fazer peça, encaixe, domina a arte da madeira, mas chega na hora de vender, de ganhar o dinheiro, de criar barra por aí, porque a gente percebe que não é só o fazer. Fazer é uma das coisas importantes dentro de uma marcenaria, você dominar a arte de fazer. O melhor de tudo é você ter a visão do geral. Visão do geral. Se você não for o cara que faz tudo e entender todos os processos, você pode começar a delegar funções para outras pessoas fazerem. Quando concentra tudo dentro de você, você cai muito na questão do artista. Não tem nada de errado com isso, você vai ser o artista enquanto você estiver vivo, o que você produz você consegue vender, você tem margens maiores, é você por você mesmo e beleza, está tudo certo. Eu já fui um artista também, ficava só eu com eu em peças que demorava, cara, dias, sei lá, 6, 7 dias, eu ficava numa peça só para fazer uma coisa só e assim, esperando tentar vender, ou vendia uma, tentava negociar preço tal, margem boa, aquelas coisas todas, mas não tinha escala, não tinha produção, eu ficava sempre dependendo de mim. Se eu tivesse doente, parava tudo, né? Então assim, o que a gente tem que pensar dentro das marcenarias, dentro desse ambiente, são várias coisas que envolvem o processo. Para a gente viver de verdade na marcenaria, tem que começar a delegar a função, tem que começar a passar para as outras pessoas. Hoje a gente não precisa mais fazer tudo. Igual eu falei a questão do design aí, de contratar fora. Cara, imagina, você não precisa ter um cara dentro da sua empresa lá desenhando para você, projetando para você. É tudo online. Ó, meu amigo, o projeto é esse. Manda para ele, ele te manda de volta, paga ele e acabou. Não tem mais os custos fixos que você teria com um funcionário, projetista. Eu já tive projetista fixo dentro do showroom, ficava lá o dia inteiro tomando café e não rendendo o que a gente espera, porque a gente sabe que quando a gente está lá, sabe, a pessoa não é... Se você não conseguir transmitir para a pessoa aonde você está chegando, né, é difícil da pessoa querer acompanhar você e dar o mesmo sangue que você. Não dá, é difícil. Então assim, quando tá nessa parte de, ó, você faz lá, me entrega, eu te pago por resultado, entendeu? Toma, você faz, entrega, eu te pago. Então assim, envolve muito essa questão de ter a visão geral, né? De ter a visão geral. Por isso que fica. Tem muitas pessoas que fica muito fechada, pessoal. É isso que eu estou tentando agora fazer um trabalho mais forte, tentando pôr minha cara aqui agora, falando das minhas histórias, falando dos meus erros, fazendo tudo. É tentar pelo menos abrir um pouco a cabeça da nossa categoria. De novo, parabéns para todos vocês que estão aqui, guerreiro mesmo, trabalharam o dia todo e estão aqui ouvindo um cara aí que vocês nunca viram na vida direito, falando sobre marcenaria. Mas eu estou falando baseado nas experiências que eu já tive mesmo e assim, eu acho que é o caminho para quem quer viver de verdade com isso, né? Agora, se não for o caminho, se não quiser viver disso, vai, só usa como hobby, é legal também, não tem problema nenhum. Mas eu estou direcionando esse workshop, essas aulas desse dia para quem quer viver mesmo, quem quer ganhar dinheiro com isso daqui, né? Porque sem dinheiro, pessoal, não paga as contas. Se não paga as contas, o negócio, o clima fica ruim, você vai ser despejado, funcionário não vai trabalhar, o cafezinho não tem, a água eles cortam, né? Então assim, para quem quer viver mesmo do negócio, quem está ali no campo de batalha prosperando, tem que fazer dinheiro, não tem outra conversa. E assim, não é só fazer dinheiro, é mais a fundo ainda, fazer lucro, porque dinheiro tem muitas marcenarias fazendo, né? Tem muitas marcenarias que fazem dinheiro, só que chega no final do mês as contas estão lá embaixo. As contas não estão lá em cima. Por quê? Porque não está sabendo calcular os preços das coisas, não está sabendo gerir o negócio.
né? Então assim, é muito mais importante você saber gerir isso, você saber administrar o seu negócio do que o fazer. O fazer é extremamente importante, mas se você não tem uma gestão afiada na sua mão, se você não tem uma gestão ali no seu controle, o cliente vai fazer você de gato sapato. Porque na hora que ele falar assim, mas tem fulano que fez por 1.700, você fez os seus custos, você viu que você tinha lá R$ 900 de custo, daí a pessoa fala aqui, ele fez por 1.700. Aí você fala assim, tá bom, faço 1.600. Tipo assim, você já não poderia mexer com isso, velho. Você já não poderia nem fazer esse preço, mas você já estava lá, sabe, naquele escuro. Você está no escuro quando você não domina isso. Então assim, espero que nesse encontro aqui que a gente vai ter de 4 dias, espero que vocês consigam dominar pelo menos parte desses números, que vocês comecem a ter o controle na mão, que vocês comecem a ter um pouco mais de visão sobre o negócio de vocês. É um negócio muito próspero, é um negócio prazeroso. Quem trabalha nisso há muito tempo já percebe já que assim é prazeroso trabalhar numa marcenaria. Pô, a gente acaba construindo sonhos, a gente resolve problemas das pessoas, né? As pessoas estão com aquela casa lá tudo sem nada e a gente chega lá, enche de coisa lá na casa do cliente, o cliente fica feliz. Então, é um ambiente que ele vai deixar os filhos deles lá, a família deles lá. Então assim, a importância que a gente tem nessa cadeia, nesse mercado, é muito grande e a gente não valoriza. E a gente não valoriza porque a gente não tem dinheiro, a gente não está ganhando dinheiro, assim, a gente está fazendo as coisas erradas. É simplesmente por isso que a gente não valoriza. Então a gente fica baixo astral e daí a gente pega e acha que o problema é o mercado, é o concorrente, é o cara que a gente fica achando que é o vizinho, não, é prostituído o mercado, é o cara que fica cobrando barato, é por isso. E a gente fica sempre colocando a culpa lá fora. Lá fora. E antes a gente deveria cuidar da parte interna nossa, né? Entender o que é dentro da porta para dentro da marcenaria. Primeiro, entender nós aqui, essa figurinha humana que está por trás de tudo isso. Depois, de porta fechada, entender tudo que está dentro da porta fechada da sua marcenaria. E aí sim, da porta para fora, no terceiro ponto, né? Então assim, pessoal, o caminho é esse. Não é uma coisa mágica, não vou apresentar nada mágico aqui, ganhe dinheiro dormindo, não faça nada e vá ganhar dinheiro, vai viver da sua marcenaria, mas pode ficar dormindo, viu? Esquece, não vou passar técnica nenhuma para vocês desse sentido. Para mim não faz o menor cabimento falar dessas coisas, né? O nosso mercado é bilionário mesmo, é assim, a cadeia inteira fatura bilhões no Brasil. Só que assim, parte de imóveis, é uma fração disso, né? E a gente pode começar a abocanhar isso com mais lucro. Isso que é a questão. Se existe esse mercado, a gente não está fazendo alguma coisa que ainda vamos explorar para ver se dá certo. Não, já existe, já está aí. Já existe casa, já existe comércio, já existe essas coisas. As pessoas trocam, as coisas envelhecem, precisa comprar de novo. Então assim, a gente precisa estar lá posicionado. Fincar na sua bandeira, eu sou bom nisso daqui, os meus preços estão afiados, eu não posso trabalhar por esse preço. Sinto muito, faça com ele. Na hora que a gente conseguir ter essa postura, é difícil, não é fácil. Eu demorei muito tempo para negar serviço. Para falar assim, não me interessa, minha senhora, não consigo fazer esse preço, procure outro. Na hora que a gente chegar nesse nível, você vai começar a ter lucro, você vai começar a ter dinheiro. Porque a gente fica num desespero danado de querer fechar o serviço ou fazer uma venda. A gente fica, porque, precisa pagar as contas, precisa fazer girar, aquela coisa toda, não sei o quê. Só que enquanto a gente acha que a gente está fazendo alguma coisa, médio e longo prazo, a gente está ficando insustentável, a gente está escravo da nossa marcenaria. A gente não está vivendo dela, a gente está ficando escravo. A gente entra nessa onda de ficar competindo, né? Nessa ordem, a gente está virando um escravo da nossa marcenaria e a gente não está vivendo realmente do que a gente ama fazer, né? Em função disso. Então, pessoal, nossa conversa de hoje vai encerrar por aqui. Eu vou abrir agora para vocês deixar suas perguntas, dúvidas, quiser deixar qualquer comentário, quiser conversar agora, a gente tem mais um tempinho para a gente poder conversar. Esse primeiro encontro foi mais para a gente dar um panorama geral. Se vocês puderem falar mais do mercado de vocês também,
quais são os mercados que vocês atuam, móveis planejados, faço móveis em série, para eu entender melhor, para de repente melhorar, direcionar mais o conteúdo para vocês que estão aqui hoje, né, que têm acompanhado, fazer um negócio mais direcionado. Eu vou pesquisar mais a fundo para tentar achar soluções melhores e assim, fica aberto agora esse espaço para a gente bater um papo e ver o que é melhor para a gente. Deixa eu tomar uma água, fica à vontade para vocês fazerem as perguntas. É exatamente isso, Alessandro. A marcenaria é a galinha mesmo. Não podemos colocar a galinha na panela, né? É exatamente isso. Não dá pra gente ficar nessa loucura. Não dá pra gente ficar nessa loucura, nessa competição acirrada, né? Porque é insustentável. A longo prazo a gente não sobrevive com isso, né? Vinícius, a questão dos móveis de pallet está mais voltado nesses dois pontos que eu acabei de falar mesmo, eu acho assim, a princípio. Se você já domina a produção, se você já está naquele processo de, eu já pego os pallets, já desmonto, eu já corto, eu já sei fazer tudo, eu já sei fazer a produção. Legal, isso é um primeiro ponto, é muito importante, dominar, ter agilidade, ter esmero no negócio, saber fazer com profundidade, fazer com qualidade mesmo. Não é porque é pallet, deve ser tratado. Eu nunca gostei muito do jeito que muitos trabalham com esse material, porque eles acham que é material reciclado, tem que ser meia boca, entendeu? Então assim, não foca muito no acabamento. Eu focaria demais na questão de acabamento e design. Duas coisas assim que eu focaria demais na questão de móveis e pallet, que é o seguinte: pallet, se a gente for pensar, é um produto que já foi usado, né? Então assim, tanto como pallet como de madeira de demolição, assim, são matérias-primas. Não é né, as pessoas falam móveis de pallet. Não é. Pallet é um produto que já foi usado madeira, geralmente é de pinos, para fazer o pallet, que é para sustentar embalagens, aquelas coisas todas. E vocês estão usando a matéria-prima que vem do pallet, né? Então já começa por aí. E outra, é o pinus, que não é uma madeira tão top, tão nobre assim, que é de reflorestamento, aquela coisa toda. Não interessa. Interessa o que você vai criar, a forma que você vai criar com esse mobiliário, né? Vocês estão falando agora aqui, eu vou fazer o seguinte: quem for até o fim, quem for até no último dia de workshop, estiver participando aqui, eu vou fornecer alguns projetos para quem chegar. Só me chamar no último dia, que eu vou oferecer alguns designs para vocês começarem a usar na marcenaria de vocês. Pode me chamar lá no último dia, participa de todos os dias aqui, seja ativo, pergunte mesmo, participa, que eu vou disponibilizar para vocês uma parte de design, daí vocês podem usar à vontade, sem custo nenhum, só para vocês entenderem melhor do que eu estou falando, né? E a questão assim, focar muito, e eu vou te dar uns negócios de design, uma coisa bacana assim que eu tenho desenvolvido e que eu criei muito. Eu sou muito da parte de design, a parte de criativa da marcenaria, né? Até bem mais do que a parte de produção. Então eu tenho assim um acervo muito grande de projetos que eu já fiz. Eu vou disponibilizar para vocês começarem a usarem, hein? De repente já dá uma alavancada melhor, você já começa a entender e valorizar o que é o design, né? Então assim, a matéria-prima é o pallet. O que você vai fazer com isso é outra coisa. O valor não está na matéria-prima. Enquanto o valor estiver na matéria-prima, não vai ter tanto valor assim o seu móvel, o seu objeto, né? O que você está fazendo. Então assim, o cuidado maior que vocês devem ter é nessa questão, acabamento. Não deixar, não é porque é pinos, vai deixar tudo lixa direitinho, dar o acabamento com a tinta certa, né? Não sei que linha que você trabalha, mas trabalhar nessa questão dos móveis
da qualidade dos móveis, do design do negócio mesmo, né? Madeira de reuso, exatamente isso aí, mente, não, né? A questão é essa, você está reusando o material, não é questão que é o pallet foi feito, é um produto, né, que já foi feito, né? Então, assim, o interessante é esse, vocês usarem esse material, dar um tratamento nesse material também, né? E a questão de móveis de madeira, de madeira mesmo, de demolição, é uma matéria-prima, é o filé mignon das madeiras. Nossa, eu trabalhei muito com essas madeiras aí. Eu sou assim, muito suspeito para falar porque eu gosto demais de cheiro de madeira. Quando eu estou trabalhando na serra, quando eu estou cortando, eu gosto demais, prefiro muito mais do que MDF, do que placas, essas coisas. E assim, as madeiras de demolições que existe aí, são raridade. Então assim, o seu esforço é maior ainda quem trabalha com móveis com madeira de demolição. O seu esforço na questão do design, do acabamento, tem que ser maior ainda, porque você está trabalhando com uma matéria-prima que não é abundante. Você não vai encontrar assim toneladas disso o tempo inteiro. Tem que esperar desmontar, demolir uma casa para você pegar. Você não tem uma coisa industrial que você tem série de monte. Você pode até conseguir algumas coisas em série, mas você não vai ter assim de monte o tempo inteiro, né? Então, muito cuidado com essa questão do design mesmo, não ficar repetindo coisas que todo mundo já está fazendo, para você não ficar brigando muito por preço, porque você vai acabar reduzindo muito a questão da matéria-prima, né, e do produto em si, final, que vai ficar, muito trabalho, porque a gente sabe que é pior ainda o trabalho, né, com madeira maciça, né, muitos processos são bem maiores do que trabalhar com MDF. Então, assim, o pessoal que trabalha com madeira de demolição tem muita coisa bacana que dá para fazer. Também me chama lá no último dia que eu forneço alguns projetos para vocês lá. Não tem problema nenhum, de graça, algumas coisas que de repente vocês podem colocar no portfólio de vocês para começar a vender, né? Começa a oferecer coisas diferentes. Começa a dar uma olha lá, pesquisa, vê a questão dos projetos, fazem coisas que poucas pessoas estão fazendo, peças que são úteis. É legal você trabalhar essa questão da utilidade da peça mesmo, né? Dar uma função para aquilo. Eu lembro que eu tive um amigo que logo assim, bem no início, sei lá, no início da minha carreira de artesanato, ainda mexia com os artesanatos, aqueles arquinhos assim, ó, de ourives. Eu comecei com aquilo, meu universo da madeira foi aquilo lá. Uma lâmina fininha, parece um fio de cabelo, eu ficava ali cortando, eu ficava no meio da rua, fazendo feira no meio da rua, eu ficava cortando aquelas pecinhas de madeira. E aí eu lembro que eu fiz um biombinho desse tamanhozinho assim, ó, decorativo, né, trabalhado, vazado, aquela coisa toda. E aí eu mostrei para um amigo, né. Eu falei, olha aí o que eu tô fazendo, não sei o que, a primeira peça que eu fiz, isso, aquilo e tal. Aí ele falou assim, rapaz, uma vez eu conheci uma japonesa, e ele também mexia com os artesanatos, né, ele falou assim, e eu mostrei uma peça para essa japonesa e tal, ela falou, nossa, bonitinha, mas inútil, né? Tipo assim, não tem função nenhuma, um biombinho desse tamanho assim, decorativo. Então assim, a questão da utilidade que você dá no objeto, na peça, é muito importante, porque aí já agrega 2, 3 coisas a mais para valorizar o seu produto, né? Então assim, pensem bastante nessa questão do design, que eu acho que isso é uma coisa muito fantástica, assim, que já vira o jogo, muda a roda, tira você da competição, da concorrência. Então manda ver, eu acho que isso aí é só o começo mesmo, para você melhorar cada dia mais aí o seu negócio na marcenaria. Vamos ver aqui mais perguntas. Madeira, demolição. É isso aí, meus amigos. É isso aí. Então, gente, vamos encerrando por aqui. Eu acho que deu um panorama geral aí. Eu agradeço a presença de vocês. Eu achei... espero ter contribuído pelo menos um pouco nessa introdução aqui do nosso workshop.
Não é muito fácil, né, passar tudo que a gente tem, o conhecimento que a gente tem, organizar tudo isso e tentar passar da melhor maneira possível, principalmente sem saber exatamente quem cada um faz, exatamente o que é o mercado de cada um. Mas assim, eu acho que deu para dar um panorama geral. Eu fiquei muito contente aí com vocês. Eu agradeço mais uma vez o Merentino, um cidadão assim fantástico, tem uma família linda, a esposa dele, a Luciana, também aí, tá sempre ponta firme, tá sempre lutando, sempre buscando novas parcerias para ajudar a comunidade. E eu acho que isso é muito importante. É só dessa forma que a gente vai conseguir mudar alguma coisa, né? E eu acho que se mudando um pouquinho mais da nossa cabeça, fazendo a nossa parte, fazendo o nosso dever de casa, a gente começa a mudar fora, né? Começa a mudar o mundo. Quer mudar o mundo? Começa a mudar você primeiro, antes, né? Então, eu acho que dentro da marcenaria é assim também. Então, gente, eu acho que já deu por aqui. Hoje, acho que nós podemos encerrar. Eu agradeço mais uma vez por tudo. Quero dar boa noite para vocês. Sejam muito bem-vindos. Me cobrem lá no último dia os projetos que eu vou mandar para vocês com certeza. E tenha boa noite. E a gente se vê na quarta-feira. A gente vai falar sobre a parte de custos. Eu acho que é muito importante para vocês. Se preparem 8 horas. Eu vou preparar melhor lá um material voltado para o pessoal que está trabalhando com pallet, né? Com mobiliário, fazendo peça, produção em série. E também, se tiver alguém aqui falando sobre serviço de MDF e tal, deixa uma mensagem aí embaixo dessa live, que daí eu também posso preparar alguma coisa voltado para esse público. Tá bom, gente? Boa noite, fique com Deus, muito obrigado. A gente se vê na quarta-feira. Fui!